Olá, olá, gente! Seja bem-vindo ao episódio de hoje. Eu sou Cris Caleiro, celebrante de casamentos, e hoje vou ser a host do episódio O Trio que Transforma Casamentos em Momentos Memoráveis. Eu tô muito feliz porque o episódio aqui diretamente da Mostra Noivas, eu tô com um trio aqui que é sensacional e que não pode faltar num casamento, numa cerimônia, na festa, nada, porque eu estou aqui com foto, música e celebrante, que não sou eu, mas é uma colega maravilhosa. Então, assim, gente, hoje eu tô aqui com a Grazi Nunes. Oi, Grazi. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda pela terceira vez, gente. Obrigada. A Grazi é maravilhosa, ela ama estar aqui e ela fala tão bem, tão maravilhosamente, tem muita coisa para compartilhar com a gente, Muita né, Grazi? coisa para compartilhar nesses anos todos de caminhada. Ah, é uma alegria poder ter aqui, te receber. Muito obrigada. Estamos bem felizes. Muito obrigada. Feliz. Já tem ela já comprou a cadeira dela e ela é vitalícia já. E aqui estamos também com um artista, violinista, Luiz Kaufmann. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Uma honra muito grande estar com vocês aqui. Ah, que legal, seja bem-vindo. Música é algo que realmente é importantíssimo, né? Verdade, a música é um portal, É um portal. que acessa as emoções nas pessoas. Olha que Olha que lindo, lindo. lindo, é verdade, Emocionante. é verdade. E quem vai eternizar tudo? Quem vai fazer aquilo ali acontecer? O olhar sobre a música, o olhar de um para o outro sobre a música, sobre as palavras ditas pela celebrante? Fotógrafo. E eu estou aqui com a Valesca Jacobsen, da Escopo. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. E estou muito feliz de estar aqui e partilhar um pouquinho da minha experiência. Ai, que legal, gente. É muito bom estar com vocês três aqui. E eu vou falar aqui um pouquinho de cada um de vocês para que as pessoas possam conhecer. Então, vou começar pela Grazi. A Grazi, ela é formada em celebrante de casamentos profissionais em São Paulo, já realizou cursos em florais, mestre de reiki, possui também formação em psicoterapia reencarnacionista e treinamentos em humanização no ambiente de trabalho. E para Grazi, a espiritualidade sempre faz parte das questões pessoais, né, Grazi? Sua base familiar é católica e ser celebrante de casamentos reforça uma missão em ser instrumento na condução de celebração do amor. Com profissionalismo, seriedade, emoção, amorosidade para colaborar em um dos momentos mais inesquecíveis da vida de um casal. Fala aí pra gente um pouquinho quem é a Grazi Nunes, celebrante, além disso aqui. É uma pessoa que se envolve muito com a história que chega. Né? Dentro da minha vida pessoal, então, eu sou casada, tenho 2 filhos, né? Minha vida é bem movimentada nesse sentido pessoal e familiar, mas a minha missão de celebrar, ela vem desde muito cedo na minha vida, com inúmeras celebrações que eu já fiz, inclusive de homenagens, aniversários, e a questão dos casais que chegam, das histórias que eu acolho, para mim é uma realização. Cada vida que chega, cada história, é uma honra, né? Tu receber assim e tu ter tanta importância na vida de um casal, porque aquele material que vai ficar nas fotos depois, gerações, né, vão lembrar, mas era uma mulher que celebrava, quem era ela, como era, né? Esses dias eu até estava pensando nesse significado, porque hoje a gente vê as fotos dos nossos pais, avós, né, e olha e vê ali, daqui a pouco uns tem padre, pastor, enfim, né, uma questão geracional, e tem uma história por trás daquela pessoa que estava celebrando aquele casamento. Então, esses dias eu estava pensando no significado disso, posterior a anos, assim, né? Que a gente também vai ficar para a história dessa família, nesses registros. Que lindo, é verdade. Eu já refleti também sobre isso, é tão lindo, né, o nosso trabalho. Muito Maravilhoso. gratificante poder participar da história de cada um e deixar um pouquinho da gente para eles um pouquinho em nós também. E eternizar esse momento, né? Que não volta, então, né, eu vou falar um pouquinho do meu lado, assim, né, que o que ficam são as fotos, o vídeo, enfim, a imagem, né, então é muito gratificante mesmo. Ai, e já que a Valesca tá falando aqui, gente, a Valesca ela é da Escopo Fotografia, onde eles capturam, olha só, emoções com estilo de fotojornalismo. Edições leves e atenção aos detalhes, criando memórias reais, bem o que ela está falando, atemporais e sem filtro, que refletem a beleza de cada história. Fala aí pra gente um pouquinho
dessa empresa Escopo maravilhosa? Isso. Então, assim, a gente preza muito pela naturalidade e pelas cores reais, né, das fotografias, valorizando a escolha dos noivos, dos clientes, porque todo detalhe, toda atenção que eles tiveram para escolher a cor da decoração, das flores, do vestido, da maquiagem. E a gente vê, às vezes, uma edição, às vezes, um pouco contrastada demais, ou mudando as cores, ou às vezes desaturando, né? Então, isso até pode ser que seja moda no momento, mas daqui a pouco a moda passa, né? E eu sempre falo que o amor não sai de moda, né? Então, a gente tem que ter as fotos atemporais, né? Valorizar isso, para que eles possam reviver isso daqui a 10, 20, 30 anos e parecer que foi ontem, né? Como se eles estivessem realmente passando por tudo aquilo novamente. Ai, que lindo. Lindo mesmo. E as fotos, elas... Precisa ter esse olhar, né, Valesca, de capturar ali no momento certo aquela imagem para traduzir bem isso, como a Grazi falou, passar anos assim, nossa, mamãe, você estava emocionada. Sim. E aí o fotógrafo tem uma importância nisso, né, coisa linda. Sim, a gente está sempre atento aos detalhes, então capturar aquela lágrima, né, aquele sorriso genuíno, um abraço, então a gente está sempre ligado em tudo. E essa memória é muito interessante, porque às vezes os noivos estão tão envolvidos ali na emoção que eles não sabem, eles não estão enxergando que a gente está ali. Então, depois, quando eles recebem, vem essas fotos, eles, nossa, isso realmente aconteceu, sabe? Que lindo isso, né? É muito emocionante, muito gratificante ter esse retorno depois também. Que legal. E a Escopo tem quanto tempo de mercado? A Escopo está no mercado desde 2013, na verdade, mas a partir de 2018, com ênfase em casamentos. Então, a gente já está em um tempinho de estrada e muita coisa de experiência, de expertise, né? Legal. E aí é tu e o Luiz Felipe? Eu, Luiz Felipe. Agora a gente também está com mais uma pessoa na nossa equipe, né? E a gente se divide aí, né? Mas geralmente está eu e o Felipe num evento com mais alguém da equipe participando. Bacana. E tu, Grazi, quanto tempo de mercado? Oficialmente desde 2018. Olha, também bastante tempo, né? E Luiz Kaufmann, olha só, 10 anos tocando em diversos eventos, principalmente casamentos. Já foram mais de 150 casamentos, formaturas, 15 anos, bodas, inaugurações, aliando o clássico do instrumento violino com músicas modernas e elegantes, que tornam esses momentos únicos e inesquecíveis. Fala aí pra gente, como é que essa arte aí tem 10 anos como profissional, como é que veio isso, assim, como é que surgiu na tua vida o violino? Bom, a música sempre esteve dentro de mim, né? Por incrível que pareça, eu me formei em engenharia mecânica, mas a música hoje tá gritando dentro de mim, pra, tipo, cara, é isso que tu nasceu pra fazer, sabe? Então, tem empresa também na área de engenharia, mas eu tô cada vez mais me especializando na parte de casamentos, na parte de eventos, com violino, porque eu sou apaixonado por isso, de ver as pessoas felizes, de entregar essa minha arte e proporcionar esses momentos inesquecíveis para as pessoas, porque a música ela é muito importante, né? Eu trouxe a frase agora, um dos meus slogans, né? A música não é só um detalhe, ela é a alma do seu evento, e isso faz muito sentido, porque a gente quando tá lá dentro do evento e vê a música e o olhinho das pessoas brilhando, não tem preço que pague. Não tem preço que pague. É a música moderna, a música agitada, é a música animada que mexe com as emoções das pessoas. Então, isso, pra mim, não tem preço que pague. É muito gratificante trabalhar com isso. Gente, eu tô impressionada. Eu nunca imaginei um engenheiro mecânico ser violinista. Verdade. Porque, assim, trabalha com uma inteligência muito lógica, né? Assim, Exatamente, matemática. Matemática e a música é uma coisa totalmente sensorial. Que coisa linda isso. Tem bastante, tu deve ser muito inteligente. Tem bastante porque semelhança. Os dois lóbulos, né? Tem bastante semelhança, até por que pareça, porque a música ela tem muito da física, né? Ela é frequência, ela é energia, ela é toda medida em hertz ali, né? Sim. Então a divisão rítmica é toda, né, matemática ali, os compassos. Então tem bastante matemática e física, por que pareça, mas essa parte do sentimento, do que está acima dessa teoria toda musical, né? Ela é muito mais do que, né, esse conhecimento aí, todo técnico, né? Que lindo. E ela fica, né? Uma das minhas questões para os casais é se o casal tem alguma música. Exatamente. De preferência. Isso que eu sempre... Ou aquela música que marca, Sim, ou da aquela... história deles, né? Às vezes é a música do primeiro encontro que estava tocando. Quando... Exatamente. E isso, graças a Deus, ao longo, eu tô já aí na música há 14 anos, desde que eu comecei a tocar, né?
essa experiência de conseguir aprender rápido as músicas vale ouro. Então, Luiz, nós nos conhecemos e tava tocando aquela música, tu tem que aprender a tocar essa música. Eu digo, cara, deixa pra mim que a gente vai dar um jeito. Né? E quando eles estão lá entrando, a noiva tá entrando, o noivo tá entrando com aquela música que eles pediram, que eu sempre sonhei com essa música, isso não tem preço que pague. Que legal, que legal. Gente, já que a gente tá aqui, eu sei que vocês estão adorando o papo, mas pra você que tá ouvindo aí no Spotify, eu vou pedir pra vocês fazer o seguinte, se você ainda não segue aí no Spotify, compartilha com outras pessoas pra você continuar vendo esse bate-papo aqui que, olha, vai estar incrível. E também no YouTube, vai lá, já começa a ativa o sininho para você também receber as notificações e compartilha com outras pessoas. Meus queridos, agora vocês estavam aqui falando, eu estava pensando, né? O quanto o trabalho de vocês, né? E eu me incluo porque eu sou colega da Grazi como celebrante. Esse trabalho trabalha todas as sensações, né? E aí a gente trabalha com sentimentos que traduzem ali naquela hora da cerimônia, né? Vamos falar da cerimônia, algo tão importante. E que muitas vezes, às vezes as pessoas não se dão conta o quanto é importante o nosso trabalho. E eu queria que cada um de vocês falassem, assim, principalmente para os casais, que aqui na Mostra Noivas a gente acaba tendo uma audiência muito grande de noivos que nos assistem no YouTube ou também escutam ali pelo Spotify. O que vocês diriam para esses casais para não errar na hora da cerimônia? Qual é o erro que eles cometem dentro do nicho de cada um que eles poderiam evitar? Olha, na parte da música, começando, né? Às vezes a galera tá ali com a música do momento, né? Música em inglês ou música, sei lá, em alguma outra língua. E as pessoas, Luiz, quero tal música. Cara, dá uma olhada na tradução das músicas, vê se tá realmente falando sobre amor, porque às vezes o sentido da música é totalmente fora do que seria um casamento. Né? Então eu sempre alerto isso, né, para o pessoal dar uma atenção maior assim, pro significado das letras das músicas. Né? Sim, porque a música talvez assim, a melodia é linda, mas ela fala de traição, ela fala de... Tem que cuidar, né? Exatamente. Isso é bem importante. Gostei, essa é uma super dica. Quem mais? Dica de ouro de deixar a celebração com o celebrante. Porque... Verdade. Porque esses dias aconteceu uma solicitação de um colega organizador 2 minutos antes da celebração para pessoas familiares fazerem uma homenagem na celebração. E o que eu acho que funciona, né? Funciona se me avisarem antes, para eu também poder ter a noção do que vai ser dito nesta homenagem, qual é o sentido, qual é a história, o que vai acontecer, porque muitas vezes, daqui um pouco já aconteceu, de ter uma homenagem da mãe para a filha e ninguém falar pro papai e mãe do noivo se eles queriam fazer também. É uma saia justa, né? É uma saia justa. Daí parece que tu que providenciou. Parece que fui eu que... Então, assim, nunca mais. Quer uma homenagem, alguma questão super aberta. Sim. Não tem problema nenhum com isso. Acho que tudo que faz sentido para o casal vai fazer sentido naquele momento. Mas eu gosto de dar essa ajustada, essa orientada e ter a noção, né, do que vai acontecer, até também por uma questão de time. Sim. Né? Às vezes dizem assim, daqui um pouco o pastor que fazia a bênção das alianças, né? Eu conduzo a celebração e foi convidado só o pastor para fazer a bênção das alianças. Não tem problema, mas eu preciso falar com este pastor antes, para dizer para ele que ele tem de 3 a 5 minutos no máximo e que eu vou fazer um sinal para ele, combinar um sinal para que ele não se estenda muito, porque a gente tem um tempo ótimo para a celebração, né? Porque vai onerar outras questões se a gente atrasar muito a celebração, se a gente prolongar muito a celebração. E às vezes as pessoas que estão meio de fora desse processo da organização não conseguem ter essa noção, né? Que é uma engenharia. Tem a galera que se empolga ali e fica falando. Que é uma engenharia, que um profissional depende do outro ali para que as coisas aconteçam perfeitamente, né? Isso aí.
E uma dica que eu dou quanto à fotografia é não deixem o fotógrafo como o último fornecedor a ser contratado. Porque o que acontece? Às vezes o pessoal contrata tudo e sobra um pouquinho só do orçamento, né? Então, assim, avaliem qualidade, avaliem, né, o que tem a ver com vocês, né, o que vocês estão esperando. Porque se vocês pegarem o valor da fotografia, por exemplo, e dividir pro resto da vida de vocês, não vai dar quase nada, porque é o que dura a fotografia, né? Sim. Então, assim, escolham com qualidade, escolham com planejamento, né? Para não deixar, por exemplo, agora eu só tenho tanto para fazer, né? E como é que eu vou fazer? Né? Então, assim, se planejem e contratem aquilo que realmente vai ficar pro resto da vida, que vai ser, né, atemporal, valorizado, e para vocês terem essa memória para sempre e com qualidade. É isso mesmo, né, gente? E assim, eu tava aqui, a Grazi estava falando isso de que tinha que receber o material antes, e aí o Luiz falou da música, e a Valesca aqui falando também da questão essa da foto de não deixar por último. Como o nosso mercado, a gente precisa um do outro, né, para a coisa acontecer cada vez mais, principalmente no dia do evento. No pré também, porque, né, então assim, por exemplo, a Grazi tem que ter as informações, o que precisa, tu precisa das músicas antes, tu precisa saber o roteiro, como é que vai ser tudo antes. Mas no dia, por exemplo, os três segmentos. A música, a Grazi tem que saber a hora certa que a música vai encerrar para ela iniciar. A Valesca tem que saber o momento que é o momento dos votos, das alianças, para ela fazer do beijo, né? Como é que é isso para vocês, assim, no dia do casamento, para as pessoas poderem saber mais, assim? Como é que funciona essa orquestra toda? Bom, a gente está sempre atento a tudo, né? E como a gente já participou de vários casamentos, a gente meio que já sabe quais vão ser os momentos para a gente já se posicionar, sabendo qual vai ser o horário o momento das alianças, o momento do beijo. Então a gente começa a ver que vai acontecer, a gente já se posiciona para garantir aquela foto, aquele ângulo, né, para ficar lindo na foto, né? Então a gente já tem esse know-how, assim, consegue organizar a equipe, tu fica lá, eu fico aqui e agora, né? E é isso aí que acontece. Na música eu sou o que começa, né, a celebração ali, então eu tenho todas as entradas do pessoal, né, desde das testemunhas, dos pais, dos avós, do noivo, da noiva, das crianças, né, pajens, da minhas de honra, até a entrada da noiva. Então até a entrada da noiva ali é meu maior ponto de trabalho, né? Então sempre tá ali atento, né? Chegou a galera, já baixa a música, vai para outra, né? Então ali é um momento de pura concentração. Aí depois que entra a noiva, dá um tempo ali até vir as alianças. Às vezes as alianças já vêm com os pajens, ou às vezes vem lá no meio da cerimônia. Depois então tem as bênçãos das alianças ali também, normalmente uma Ave Maria, uma música mais religiosa. Aí tem o momento das alianças, que eu toco também, e depois a saída. Né? Então esses são os meus momentos, né, oportunos, assim, eu já consigo meio que pelas palavras do padre ali, a gente já tem noção de, agora tá em tal momento, daqui a pouco vai para as alianças, a gente já fica bem atento ali para não errar, não deixar de começar na hora certa. Do padre, da celebrante, do pastor, celebrante, de tudo, exatamente. Né? Que agora tá... Na verdade, ontem eu estava até comentando com a Valesca, né? São coisas que a gente aprende no decorrer da caminhada. Sim. Por exemplo, eu, como celebrante, dar um passinho pro lado, pro fotógrafo pegar aquele momento, conduzir os noivos, dizer assim, né, fora do microfone, lentamente vocês colocam a aliança um no dedo do outro, né, dar uma conduzida na mão, porque eu tô pensando no trabalho do meu colega ali. Do resultado, do né? resultado no meu colega. Que também vai valorizar o seu trabalho depois, né? Exato, e às vezes também o posicionamento. Sim. Por exemplo, daqui a pouco a equipe está tirando foto de frente, né, das costas dos noivos para o altar. E é o momento da aliança. Então, de chegar antes e combinar um sinal, alguma coisa, ou esperar eles, né, fazer esperar para chegar até mais ou menos aonde eu tô, porque o olhar ali vai ser diferente de pegar, o ângulo é diferente de pegar a aliança. E isso a gente vai aprendendo na caminhada, no decorrer, de pegar uma filmagem também. E às vezes os espaços para celebração são pequenos atrás. Eu ia falar isso. Muito. São pequenos atrás. Então, eu tenho que combinar com a equipe de foto e filmagem que eu vou chegar pro lado para eles poderem chegar ali e fazerem a filmagem e a foto daquele momento, do momento do beijo, do momento dos votos também, às vezes, né? O ângulo melhor é do altar pro casal, não o contrário. E de pegar todos os ângulos também.
Então, isso aí a gente vai aprendendo. De ter o time, de quanto tempo vai durar a celebração, porque eu já tive um caso da chefe vir falar comigo, porque ela precisava saber, mais ou menos, junto com a organizadora, o que aconteceria na celebração, para ela poder botar água, aquecer, para na hora que der o beijo, ela ia colocar a massa na água para ficar al dente para servir. Porque daí daria 15 minutos que ela precisaria para ir servir. Sim. Então são coisas que a gente vai aprendendo da função de outro fornecedor no decorrer da caminhada. A gente vai aprendendo. O músico, de eu chegar antes e passar para ele quais são as etapas, quais são os processos e quais são as palavras que eu vou falar para ele poder liberar, né, a entrada das alianças. Né? Tem inúmeros profissionais que combinam códigos, enfim, ou qual a palavra que vai falar por último, ou daqui a um pouco passa, né, para ele no WhatsApp ali o que vai acontecer. O roteiro, né? Até é bom pra gente, como fotógrafo, também ter, pra gente se planejar, porque às vezes tem casamentos que tem momentos diferentes, né, um do outro, então a gente saber em cada momento o que vai acontecer pra gente já estar preparado também. É essencial a gente ter esse contato com a cerimonialista. E às vezes tem locais também que a gente não tem a visibilidade do músico. A gente não consegue visualizar o músico. Ou tem uma árvore, ou tem, enfim. Isso é uma verdade. Né? Então, então ele tem que saber qual é a palavra que eu vou falar. Sim. Então tem que estar numa sintonia perfeita. Isso que a Grazi falou, eu também me chama a atenção os altares, né? Então, muito apertado. Eu fui fazer uma vez uma cerimônia, tinha 7 músicos. 7, era uma orquestra, 7. Aí tinha eu e tinha em torno de umas 10 pessoas de equipe entre filmagem e foto. Juro por Deus, gente. Assim, era uma coisa... E tava todo mundo espremido, assim, né? O cara do violoncelo, assim, o bracinho dele era parecido de jacaré, assim, coitadinho, porque... Então, isso é uma coisa que tem que ter cuidado também, né? E até porque a fotografia precisa do ângulo, né? Precisa. A gente também já fez em igreja, principalmente, que no altar, assim, tinha uma mureta, sabe, na frente dos noivos, então a gente não só conseguia pegar de costas e para passar pro outro lado a gente tinha que pular a mureta. Então assim, é um desperrengue também. Então assim, para pegar ângulo, né, e a gente vai, enquanto não disser que a gente tá fazendo errado, a gente vai atrás, porque a gente precisa pegar esse ângulo, precisa pegar os noivos, né, que são importantes no casamento, não adianta. Não, é cada situação que a gente passa, como a Grazi falou, que a gente vai aprendendo, né? Sim. E Luiz, me diz assim, qual é a mais pedida que diz assim, nossa, eu já não aguento mais, poderiam trocar, mas assim, é linda, vou tocar mais, ainda te emociona. Qual é a música mais pedida? Cara, a marcha nupcial é corriqueira, sempre é o pedido, né? O que eu tô fazendo muito hoje é a marcha nupcial e mais uma. Então faz 1 minuto, 40 segundos da marcha e já entra ou A Thousand Years, Perfect, ou All of Me, essas aí são sempre, e são lindas. Sempre quando eu toco eu ainda me emociono, porque são realmente maravilhosas essas músicas. Tu sabe que eu também, eu digo assim, nossa, eu escuto, mas eu fico emocionada, né? Sim. Esses dias eu comentei, o dia que tu tava tocando ali, eu disse, meu Deus, essa música ainda faz todo esse sucesso, ainda mexe com a gente, né? Mas a Aleluia também é uma que a galera adora e é emocionante demais. E eu me lembro, assim, quando, tipo, há 12, 14 anos atrás, acho que foi o lançamento da música. Então, olha a estrada que ela já percorreu e a quantidade de casamentos que ela já tocou, e ela emociona, continua emocionando. E ainda vai continuar tocando, porque são melodias lindas e as letras lindas. E são o par perfeito. Atemporais, né? Exatamente. Queridos, nós estamos chegando naquele momento que todo mundo adora ouvir, que é os perrengão, né? Aquele perrengue chique que nós, profissionais de eventos, temos coleções, né? A gente coleciona os nossos perrengues. A gente chama aqui no Podfestas de causos por trás dos bastidores, que a gente vai contar aqui um momento que a gente passou, que era tudo para dar errado, mas quando a gente tem bons profissionais, tudo dá certo, né? Aliás, a gente faz dar certo. A gente veste a camiseta do evento, do sonho dos noivos e faz acontecer. E muitas vezes os casais, eles não têm nem noção do que é trabalhar com eventos, né? Que o nosso coração fica aqui, ó. Sai pela boca, meu Deus, e não é. Então, assim, vamos lá. Quem começa com o seu perrengão chique, seu causo? Um perrengue que eu me lembro agora, inclusive, é de um padre, na verdade, estava celebrando a cerimônia na igreja, e ele simplesmente esqueceu do beijo.
E aí a gente teve que fazer um sinal, alguma coisa pra pedir pra depois ele, né, fazer o beijo, e daí a gente conseguiu fazer a foto, enfim, mas assim, ele começou a chamar, na verdade ele queria fazer sempre oração, assim, pediu várias vezes pro pessoal levantar as mãos, não sei se era a primeira vez que ele tava celebrando o casamento. Mas foi assim, foi meio tenso ali naquela hora, porque a gente achou que não ia ter o beijo, mas no fim a gente conseguiu falar com ele ali, né, de cantinho, e aí o beijo, ele, tá. Aí ele voltou e fez o o beijo. beijo. E acho que uma coisa bem interessante que eu falo sempre pros casais, quando eu faço ali uma reunião de alinhamento antes da cerimônia, na hora do beijo eu digo assim, gente, olha só, vocês vão dar o beijo, mas é um beijo sem língua. Sim. E é um beijo de 10 segundos. Nós vamos combinar que eles vão ficar 10 segundos juntos. Aí eles juram, assim, pra dar tempo do fotógrafo tirar foto, pegar o meu ângulos diferentes. Com boa certeza, dica, né? Boa dica. A gente sempre fala isso, principalmente quando a gente já né, tem aqueles contatos no ensaio pré-casamento. A gente passa várias dicas pra eles com relação ao beijo, com relação a como colocar a aliança. E do beijo, uma dessas a gente já pegou até. Então já dá dica como colocar aliança. Como colocar aliança. Eu tô sem aqui a minha agora, mas se alguém tiver... A Grazi vai emprestar. Ó. Não vai entrar no meu dedo, mas tudo bem. É segurar por baixo para que ela possa aparecer na foto, né? Isso, você pega a mão assim, por baixo e coloca a aliança assim. Porque às vezes o pessoal segura com todos os dedos e daí na hora da foto não aparece nada da aliança, né? Então a gente sempre dá essa dica. Para aparecer na foto, a gente tira aquelas fotos de detalhe para aparecer bem a aliança. Pegar por baixo. Pegar por baixo e passar assim. Perfeito. É. E do beijo também, a gente já fez casamento deles darem um selinho assim e acabou. Né? Então, assim, segura um pouquinho, que daí a gente garante aquela foto lindona, consegue fazer ainda em ângulos diferentes, né? Então, pode aproveitar. Das alianças eu dou desde o tempo que eu era cerimonialista, porque os fotógrafos, né, diziam, eu olhava as fotos, tava assim, a unha. Só a unha, né? Era um monte de dedo. Era um monte de dedo. Mas, ó, gente, que dica maravilhosa. Aprende com a Valesca, é maravilhoso. É que na hora bate um nervoso e esquecem, né? Ontem, eu fiz o casamento ontem, o noivo dava a mão direita e ela a outra, e ele a direita. Acontece de tudo. É que dá aquele nervoso, né? Então é bem isso, né? Bem a gente acaba. E aí, Luiz, fala pra gente aí. Eu dos meus 154 casamentos que eu toquei até hoje, teve 3 que a galera adora o casamento ao ar livre, né? Uhum. E aí, quando chove. E a galera, né? Porque é verão, porque tá um dia lindo, não vai precisar de toldo e tudo mais. E teve 3 ocasiões que começou a chover, ou no início da cerimônia, ou no meio da cerimônia. E aí, leva todo mundo para debaixo de algum telhado, de alguma coisa. No fim dá certo, mas é aquela correria. Fininha ou a chuva veio uma coisa forte, assim? Esse antepenúltimo que eu fiz foi uma chuvinha que começou no começo da cerimônia e terminou no final da cerimônia. Foi a chuva que abençoou o casamento, né? Mas foi todo inteiramente na chuva. Aí alguém ficou do meu lado segurando o guarda-chuva, assim, e foi tudo meio na chuva mesmo. Mas, enfim, teve outro que foi um dilúvio no meio da cerimônia. E aí teve todo mundo que sair correndo e tal. E o violino, quando molha é um problema, porque tem todo o verniz ali, então pode estragar a madeira, né? Então... Aí eu fui um dos primeiros, tive que sair correndo, né, por causa dessa questão aí da técnica do violino, né. Então são perrengues aí que acontecem, que às vezes a galera, não precisa, vai dar tempo bom, né, a previsão de chuva, não tem previsão de chuva, e no verão acontece essas coisas de brotar do nada uma nuvem e cai água. Não, e aí assim, aí pode prejudicar o violino, mas... As fotos ficam lindas, né? Ficam lindas. Ela não é a Valesca. Ficam charmosas. A gente já teve um caso assim de fazer embaixo de chuva. Na verdade, já estava chovendo antes da noiva entrar. E perguntaram assim, vai querer fazer ou vai querer esperar? E ela, não, vamos na chuva. Então vamos. E a gente foi, claro, não era um dilúvio, assim, né? Era uma chuva, mas até estava quente naquele dia, então foi bom porque foi refrescante. E ficou lindo, ficou charmoso, assim. Foi uma chuva de bênçãos mesmo que a gente fala. Isso aí. E a Grazi coleciona também. Essa da chuva que eu me preocupo com o DJ e os músicos. Sim. E principalmente com a fiação, assim. Eu me preocupo. Não tem problema. E vou comentar algumas situações. Não, gente, ela chegou aqui, daí ela teve 2 casamentos ontem, daí eu disse assim, deu tudo certo. Algumas coisas nos bastidores, deu tudo certo. Uma coisa que é elegante acontecer. Por exemplo, que é de praxe também,
Convites, eu sempre peço. Qual o horário do convite? 17 horas. Teoricamente, já sabemos que a noiva provavelmente vai entrar ali 17h30, 17h40, 45. Ok. Porém, atrasar mais do que isso, de repente, por N situações que não sejam assim tão, né? Para todos os fornecedores vai impactar. E inclusive para os próprios convidados. Sim. Que às vezes tem principalmente aquele senhorzinho, o vô, a avó, não sei o quê, eles chegam 30 minutos antes da hora do convite. Verdade. E ficam ali esperando, porque eles também querem participar desse momento. Eles sabem da importância deste momento. Verdade. E aí, às vezes, tem um sol muito quente, ou é frio no inverno, e atrasa muito além do que isso. E vai impactar na tua alimentação, e vai impactar na tua festa, no horário de festa que tu te comprometeu, contratou, enfim. Então, isso é um lembrete, né? Eu acho, Organização. pra gente, né? pra ter organização, só que a gente depende de pessoas, Sim. né? E daqui a pouco tu tem que aguardar alguns convidados, padrinhos, madrinhas, Sim. né? É o que eu sempre falo, assim, para as noivas também, é deixarem 2 horas para estarem prontas 2 horas antes da cerimônia. Se atrasar 1 hora, ainda tem mais 1 hora, né? E aí a gente consegue ainda fazer as fotos do making off nesse período, que ficam lindas, Sim. né? Delas prontas, assim, com vestido, com as madrinhas, com quem tiver. E consegue fazer tudo com calma, em tranquilidade. Então, assim, quanto uma mais boa tempo... dica. Então, assim, um exemplo para as pessoas poderem... O casamento está marcado às 17. O ideal é que às 3 Esteja noiva, pronta. todo mundo pronto. Esteja pronta, que daí ela já tá tranquila, tá pronta, toma o seu espumante, faz umas fotos ali, a gente consegue, né, fazer esses registros com calma e ainda tem tempo de se deslocar até a cerimônia, não sair na correria, chegar lá Sim. ansiosa, nervosa, atrasada, Claro. né? Então é uma dica. Grazi, teu causo. Teu perrengue. Meu caso foi bem... Eu tive um casamento e aí eu cheguei num condomínio, era um salão de festa num condomínio, bem grande, assim. E era só por Face... Não sei como é que é o nome. Sei que era... Tinha Reconhecimento por facial. identificação facial. reconhecimento A facial. entrada era por identificação facial. Aham. E aí eu só coloquei minha facezinha ali, meu rostinho ali, Meu só rostinho dizia lindo. face não reconhecida, face não reconhecida. Aí liguei pra cerimonialista e eu disse, como é que eu entro neste condomínio? E aí ela disse, não, tu tem que apertar o número e não sei o que, e daí, né, tinha um código ali do edifício pra poder entrar. E aí entrei. E aí no que eu entro, no térreo ali, era piscina. Não era o salão de festa. Aí liguei de novo. Qual é o número do... Porque não tinha aviso no condomínio. Eu até voltei, tinha um mural ali, cheio de avisos do condomínio e tal, mas não tinha onde era o salão de festa. Até entrei no elevador pra ver, daqui a pouco aparece ali, né? Não tinha nada. Daí liguei. Dela, é no 3º andar, pode subir. Então, assim, são coisas... E aí eu peguei e fiquei ali olhando, né? E valeu o aprendizado. Agora eu vou questionar as pessoas. Porque é assim, primeiro a gente passa o perrengue, depois a gente começa a Sim. incluir a questão no checklist, entendeu? Sim, exatamente. Verdade. Meus amores. É fácil de entrar do local? Tem algum código? Tem alguma senha? Enfim. Sim, como tu falou antes, né? A gente vai aprendendo e depois coloca no checklist. Meus amores, a gente tá quase encerrando. Passou rápido, né? Muito. Nossa, muito rápido. Mas olha só, antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem para as noivas o que vocês observam que faz um casamento, uma cerimônia ser memorável no dia, que elas não vão nunca mais esquecer. Aí que elas se entreguem, realmente sintam, né? Deixem fluir a emoção do dia que a gente vai estar lá para registrar tudo nos detalhes, espontaneidade, né? A gente tem esse registro fotojornalístico, então a gente vai registrar as coisas como elas estiverem acontecendo. E quanto mais emocionadas e felizes e curtindo elas estiverem, mais bonito vai ficar nas lembranças depois. Uma coisa que eu sempre peço pras noivas e pra todo mundo que tá lá, os padrinhos, o noivo. Gente, entra devagar na cerimônia. Às vezes a galera parece que é uma maratona, assim, uma corrida. Tipo, gente,
aproveitem a Aproveita, música, curta o escutem, né? Vocês já investiram um bom dinheiro em música aí, aproveitem o som do violino, né? Que é um portal, que nem eu falei antes ali. E aproveite o momento. Não adianta ser rápido e, às vezes é 30, 40 segundos de uma música e já entraram. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, pelo menos 1 minuto. E às vezes até tem essa lembrança, às vezes que ficam, já para a próxima música, eu digo, calma, deixa eu tocar, né? E chegar nos refrões, assim, chegar no momento bom da música, né? Então aproveita esse momento e curte, né? E a música ajuda nessa... Muito legal tu falar isso, Luiz, porque é algo que não volta mais. Não que tem não como volta fazer um mais. replay. Vamos agora de novo. Fui muito rápido. Dá pra voltar? Não tem. dá. Muito bom. Exatamente. Adoramos. Grazi, o que tu observa que faz ser memorável? Uma cerimônia. Eles poderem realmente viver este dia. Exato. Sem ficar preocupados com as programações, com o que vai acontecer depois, com a ansiedade do que vem. Viver aquele momento de coração aberto, né? E deixar que a gente conduza e auxilie eles nessa condução, para que realmente a emoção flua ali, em cada momento, né? Na entrada devagar, no colocar aliança ali, no beijo, né? Escutar a música, né? Escutar a música, né? Porque a emoção tem que tomar conta ali para dar a razão de tudo aquilo que está se vivendo. Porque é um dia onde vai se contar a trajetória, né, de amor de duas pessoas que se encontraram. Então, e ontem até falei isso, qual a oportunidade de encontro dessas pessoas novamente num mesmo lugar, das duas famílias no mesmo lugar. Daqui a um pouco nunca mais vão ter essa oportunidade. Nem então, no Natal. Nem no Natal. Daqui a um pouco, né? Tem pessoas que moram longe, moram em outro país, é a oportunidade de todo mundo se rever, se reencontrar, se reunir, confraternizar. Então, vivam, né? E os profissionais estão ali preocupados com o horário, com o próximo passo, com o que tem que acontecer. Com os registros, para depois eles terem também, né, de toda essa reunião aí familiar e das pessoas importantes. Para ter história para contar. Exatamente. Ai, gente. Não, vocês são maravilhosos. Vamos dar as mãos aqui, ó. Gente, o trio perfeito pro casamento de vocês. Nós vamos encerrar esse episódio. Estou muito feliz de receber cada um de vocês aqui. Eu sou fã do trabalho de vocês três, maravilhosos. E vamos olhar para aquela câmera lá e dar tchau, ó. Gente, tchau! Até o próximo episódio. Esse episódio está incrível. Compartilha aí. Beijo! Valeu.